Olá, olá, aqui é Alexandre Batti, professor de Filosofia e Sociologia do ESAG Vestibulares. Estamos aqui para dar algumas dicas de Filosofia e Sociologia no Enem 2015. Então é o seguinte, o que esperar da prova, na verdade uma prova qualquer, né? Você teria que pensar isso. Quando a prova, ela meio que reflete os seus idealizadores. Então pensa que você vai estar fazendo uma prova, né? Uma prova nacional, exame nacional do ensino médio, tem todas algumas características que os idealizadores dessa prova valorizam. Então dentro desse ambiente que a gente costuma chamar de sociologia e filosofia, você pode esperar alguns temas recorrentes, tá? Uma coisinha também interessante saber. Eu separei aqui alguns temas de filosofia e de sociologia, mas muitas vezes, até pela própria natureza interdisciplinar da prova, você vai encontrar elementos mistos desses dois. Então não se incomode e falar assim, será que isso aqui é filosofia ou sociologia? Na verdade, uma questão de história pode ser resolvida a partir do ponto de vista da sociologia ou da filosofia e da própria história, claro. Uma questão de globalização, por exemplo, você tem um viés sociológico. Então pense o seguinte, nós estamos num ambiente interdisciplinar e a prova do Enem é exatamente isso. Então, se você encontrar, por exemplo, temas misturados, não se assuste, porque faz parte da natureza da prova. Outras coisas que seria interessante você observar, dá uma olhadinha nesses temas, a gente tem aqui um tempo limitado para poder desenvolver, para você poder, aumentar os seus conhecimentos. Mas de uma forma geral, que temas são recorrentes na prova do Enem quanto à sociologia? De forma geral, esses dois primeiros temas, quando você fala do universo da cultura, daquele ambiente, aquela coisa dos valores, dos significados, dos compartilhamentos que as pessoas fazem quando interagem, esse ambiente, esse mundo da cultura, ele vai gerar algumas questões, né? E quando você for falar de estudos de gênero, além disso, um clássico da sociologia que é trabalhar com o socialismo e o capitalismo, esse eterno aqui, vamos dizer, até podemos dizer eterno, quem sabe no futuro, debate entre esses dois modos de produção, certo? O modo de produção socialista e o capitalista. Mas vamos devagarzinho. Na filosofia, a gente pode citar alguns temas que também são recorrentes. Dentro da ideia dos filósofos clássicos, pensa lá na Grécia Antiga, você pegar Sócrates, Platão e Aristóteles, parece que o Enem tem uma predileção quanto a Platão e Aristóteles. São recorrentes as referências a Platão e Aristóteles, principalmente quando lidam com a questão da ética, construção da cidadania, além do iluminismo. Você vai pensar em Descartes, em Voltaire, todo aquele ambiente, vai trabalhar com a racionalidade e, eventualmente, até por causa de uma discussão dessa questão aí da anorexia, da bulimia, do próprio bullying, quando você for trabalhar questões de estética. Vamos agora tentar esmiuçar um pouquinho mais. Quanto à questão da cultura. O ambiente da cultura, o universo da cultura é muito amplo. Então você vai encontrar muitas referências. O que parece ter uma certa recorrência é cobranças quanto à Tropicália. Tropicália, o tropicalismo, lembra aquele movimento dos anos 60, aquela coisa da contracultura que estava emergindo no Brasil, no mundo na verdade, Quando você fala, por exemplo, dos Novos Baianos, você fala dos Mutantes, você fala de Secos e Molhados, parece que o pessoal que organiza a prova do Enem gosta de fazer referências a eles. Então dá uma pesquisada, pega ali alguns ícones, pega a ideia do Caetano Veloso, da Maria Bethânia, aquela coisa dos Novos Baianos, pega, por exemplo, Ney Matogrosso, todo pintado, parecia até o Kiss, aquela banda de rock. Você tem aquele momento de fazer a contracultura, de você fazer aquele contraponto com o que existia antes. Dá uma olhadinha na Tropicália. Existe também uma referência bastante constante a festas populares, mas não necessariamente festas populares, por exemplo, como o Carnaval. Até pode-se discutir a significação, o significado cultural do Carnaval, mas muitas vezes, por exemplo, festa do Congado, você vai ter as cavalhadas, o Bumba Meu Boi, as festas populares, porque lembra, isso aqui é uma prova nacional. Se você, por exemplo, está assistindo esse vídeo do Nordeste, você sabe que tem muitos valores culturais que são tipicamente nordestinos, mas isso aqui também são brasileiros. Por exemplo, pensar nas festas juninas, você tem uma significação muito forte, o nordestino está muito ligado a essas festas. Assim como o pessoal do Norte está ligado ao Bumba Meu Boi, alguma coisa assim, tá? Então dá uma olhadinha nas festas populares brasileiras, nas danças populares, nas festas populares. Outra coisinha, a cultura afro-brasileira. O Enem é uma prova que tenta fazer valorizar, não sei se eu posso usar o re aqui, a cultura mais ligada às tradições afro-brasileiras. Eu sei que em alguns momentos vai ter uma certa discussão, será que pode, será que não pode, será que seria, mas a questão do próprio racismo, quando você debate o porquê você não vai debater necessariamente cotas, mas quando você pergunta sobre a tradição afro-brasileira, por exemplo, a questão do sincretismo religioso, ou seja, as misturas, as sínteses entre a tradição religiosa que foi trazida pelos escravos com a tradição
com a tradição religiosa católica. Então você tem o sincretismo, a mistura dos dois, né? Aquela coisa de lembrar de uma entidade, de um orixá, por exemplo, mas na data de um santo católico. Então você tem muitas referências à cultura afro-brasileira. Outra coisa bastante importante, até para fazer o contraponto com algo mais autêntico, né? Brasileiro, você pode pensar, as referências à indústria cultural, né? Lembra da Escola de Frankfurt? Lembra da Escola de Frankfurt, de Adorno, de Horkheimer, do próprio Walter Benjamin? Essa coisa de você produzir cultura em grande quantidade e fazer o quê? Fazer com que as pessoas todas assistam a mesma coisa. Televisão, por exemplo, hoje pensa na internet, pensa no WhatsApp, pensa no YouTube. Então, quando todo mundo assiste a mesma coisa, a tendência é você fazer o quê? Você produzir pensamentos, produzir cultura muito parecida, né? Isso daqui tem uma discussão bastante intensa. Pesquisa, indústria cultural, cultura de massas, se você quiser né, ampliar, por pesquisa Escola de Frankfurt, joga aí Adorno, dá uma pesquisada, você vai ver que tem um montão de referências. Da questão dos estudos de gênero. Essa aqui é talvez dentro da sociologia, seja o assunto mais vibrante das últimas 2 décadas. Quando você fala de gênero, por favor, tente fazer o contraponto com sexo. Sexo feminino, sexo masculino. Não, sexo é uma definição biológica. Menininho e menininha. Quando você fala de gênero masculino e gênero feminino, você está falando do quê? Da construção social do que é ser mulher e homem, homem e mulher. Tá? Então, essa discussão que está por trás do quê? A questão da emancipação feminina desde os anos 60, quando você pensa que as mulheres estão ganhando espaço no mercado de trabalho, mas estão encontrando resistência, esse tópico aqui de estudos de gênero tem gerado, desculpa o trocadilho, muitas questões, porque a mulher, não, você pode querer discutir, mas de forma geral, a mulher estava até um tempo atrás numa posição secundária na sociedade e hoje em dia as mulheres estão adotando posições de protagonismo. Então, essa é uma discussão que é muito explorada, né? Muito explorada, por exemplo, a violência contra a mulher, aquelas pesquisas que foram divulgadas há tempos atrás, a mulher que se veste de forma ousada merece ser estuprada, e muitos respondem sim, porque quem está vestindo ousado está pedindo por isso. Essa é uma discussão bastante intensa e o Enem parece realmente que quer discutir, e é muito importante. Então, desenvolva essa questão dos estudos de gênero no Enem, é lugar comum. Já quanto socialismo e capitalismo, eu acho que tem um pouco a ver quando você vai estudar, por exemplo, Karl Marx, estudar o próprio marxismo, o socialismo científico, junto com a contraposição com o capitalismo. E não se trata de uma visão histórica, não, tá? Não tente falar assim, olha, porque na União Soviética, não. Pensa o seguinte, estuda quais são as características do socialismo. Certo? A ideia de que ele seria uma transição para o comunismo, da propriedade comum, da participação do cidadão contra a propriedade privada, do mercado livre, do livre comércio, tá? Então tenta estudar as características do socialismo e do capitalismo, tá? Mesmo que você sente um pouco assim, eu não gosto. O Enem gosta de debater, né? Debater os aspectos negativos e positivos deles. Ok? Já no campo da filosofia, eu realmente recomendo que você estude esses 2 filósofos clássicos. Porque quando você vai discutir, por exemplo, ética, Platão e Aristóteles já discutiram ética antes. Já são temas muito comuns quando você estuda ética. Ou seja, código de princípios acordado entre um grupo. Imagina a ética médica, você tem a ética do engenheiro, a ética do professor. Você tem um código de ética. Quando você fala em ter ética, no momento que o Brasil está discutindo uma tal de crise ética, quais são os princípios que deveriam reger a sociedade? Platão e Aristóteles, principalmente Aristóteles, se bem que Platão bastante também, já estavam se ocupando disso há 2.400 anos mais ou menos lá na Grécia, o que viria a ser a Grécia hoje. Então, desenvolva, por exemplo, a questão da cidadania, né? O que é ser um cidadão? O que é ser um cidadão para Platão? O que é ser um cidadão para Aristóteles? Então tenta associar isso aqui e lembra, no momento que o Brasil está rediscutindo ética, a ideia de discutir, saber o que é ética, é muito importante. Então dá uma pesquisadinha, defina a ética, porque você fala assim, olha, código de princípios, mas acordado por quem? A ética está escrita em algum lugar? Porque, por exemplo, quando você fala assim, olha, a pessoa não está se comportando de forma ética, mas a qual ética você está se referindo? Por exemplo, quando você fala em ética médica, está escrita, né? Você, quando se forma um médico, você faz o juramento de Hipócrates, está lá a ética médica. Agora, a ética do cidadão, né? É bem complicado, então, por favor, desenvolva. Já outros temas para você complementar, nós vivemos numa sociedade iluminista, então dá uma reforçada, aí você pode pensar que também é história, não seria nenhum problema. Vai estudar Descartes, né? Descartes, como o pessoal fala, e Voltaire, né? Vai estudar pelo menos esses 2 e definir a ideia do iluminismo, de iluminar, lembra? Sair da Idade Média e você buscar o que? A tal da racionalidade. O ser humano é um ser humano racional. A gente está desenvolvendo nossos conceitos, aqui você pode ver um pouquinho de Kant também,
K-A-N-T, né? O Immanuel Kant, filósofo alemão, tem um pouco a ver com a questão das sensações, né? Vai discutir da onde vem a essência das coisas, então tenta desenvolver. E eventualmente, como eu disse lá na apresentação, alguma coisa sobre estética. Não seria nada estranho você, por exemplo, discutir o que é belo, que é, na verdade, a discussão do que é a beleza. Tá? Isso aqui é um dos campos de estudo da filosofia, discutir da onde nascem os nossos padrões de beleza, o que é uma coisa bela, o que não é uma coisa bela. Por que o X é assim, o Y é assado, e o X é belo e o Y não é. Por exemplo, quando você for discutir a questão dos modelos e das modelos plus size, né? Plus size, se preferir em inglês, os mais cheinhos, as modelos mais cheinhas. Mas na idade, você pega, por exemplo, os quadros do Goya, do espanhol, as mulheres naquela época, as bonitas, as belas, a estética era das cheinhas. Se você mostrar hoje, por exemplo, uma mulher graciana, que é toda malhada, fortona, nossa, possivelmente alguém vai falar assim, mas isso não é belo. Então, a variação do que é belo, do que não é, a questão da estética, né, da beleza, se bem que a beleza tem tantos aspectos a ser discutido, é bastante interessante. E com essa história de, todo mundo é bonito, não existe feio ou bonito, de discutir esse relativismo em cima da questão da estética, seria interessante, então, você tentar dar uma olhada. Então, aqui um menu para te orientar, mas lembra, o universo da filosofia e da sociologia, das ciências humanas é muito amplo. Isso aqui é apenas para tentar te jogar para uns caminhos mais recorrentes do Enem. Beleza? É isso aí, abraço.